Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida. Um bom domingo para você. É um grande privilégio poder voltar à sua casa, à sua residência, para nós continuarmos a nossa série sobre meditação, uma prática espiritual muito importante, essencial, eu diria, um mandamento de Deus e que vai ajudar a você a crescer espiritualmente. Hoje é a nossa terceira aula. E antes de iniciar, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 8. Salmo de número 8 diz assim: Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Hoje nós continuaremos aí então a nossa aula sobre meditação. E hoje eu quero trabalhar com você dois tópicos: a diferença entre a meditação repentina, aquela que é breve e ocasional, da meditação que é solene, programada e deliberada. Então tem a repentina e a solene, tá bom? Nós vamos trabalhar um pouco disso. A meditação ocasional, um autor vai escrever que se utiliza daquilo que a pessoa observa com os sentidos a fim de elevar os seus pensamentos à meditação celestial. Isso é muito interessante. Bom, comecemos então pela meditação repentina. A meditação repentina, ela é ocasional e o seu objeto, o seu combustível é a nossa observação da criação. É a nossa observação da realidade que nos rodeia. É isso que o salmista faz no Salmo de número 8, quando ele olha as coisas que Deus criou, quando ele olha o homem, a lua, e toda a criação, os animais, os céus, as aves, os peixes. Quando ele olha para toda essa criação, ele exulta a Deus em adoração e diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Tá? Isso você vai ver não só em Davi, mas como também em Salomão. Salomão foi capaz de louvar a Deus olhando as formigas, lá em Provérbios de número 6. Tá? Cristo fez isso com a água do poço também, lá em João 4. Ele utilizou de uma criação para falar verdades espirituais que penetrassem o coração daquela mulher. Olha só, Thomas Manton, um autor aí do século XVII, ele vai dizer: Deus preparou a antiga igreja por meio de tipos e cerimônias, a fim de que, com base em um simples objeto, se elevasse a pensamentos espirituais. Isso é muito importante. Por que você acha que o Antigo Testamento ele é repleto de simbologia? Você vai ter um cordeiro, você vai ter a festa da trombeta, você vai ter a Páscoa sendo celebrada com pães asmos e ervas amargas. Tudo ali era como se Deus estivesse captando a imaginação daquele povo. Tá?
É como se Deus estivesse ali de alguma maneira preenchendo e alimentando a imaginação do povo para que o povo elevasse o seu pensamento a Deus. Por exemplo, vamos pegar um exemplo fácil de assimilação. Você pega lá as ervas amargas que simbolizavam o tempo de sofrimento no Egito. E você pega ali o pão asmo, que simbolizava a pressa com a qual eles deveriam se arrumar para sair do Egito, né? É como se não desse para fermentar o pão. Entende? É para quando essas coisas acontecerem, essa celebração, para que o judeu se lembrasse, poxa, nós éramos escravos, nós sofríamos e o Deus de Israel nos libertou, Ele lembrou-se de nós. Isso é muito importante você ter em mente, tá? Que Deus é um Deus que se vale da nossa imaginação. É um Deus que gosta de imprimir na nossa mente imagens que nos leve à adoração. E isso é tão verdade quanto nós aplicamos na criação, conforme nós vimos aqui Davi. Você vai ver isso também no Salmo 19. Tá? O salmista e os profetas olhavam a criação e contemplavam a Deus. Isso é muito importante. Tá? No Novo Testamento, o nosso Senhor ensinou por meio de parábolas, de similitudes, tiradas das atividades e ofícios usuais existentes entre os homens, a fim de que em cada profissão e ocupação em nossos afazeres no mundo pudéssemos estar empregados com uma mente celestial. Olha que interessante. É muito interessante que Cristo, quando ele foi falar de verdades eternas acerca do reino, ele utilizou figuras muito simples e figuras que eram usuais ali naquele momento. Ele vai falar do pescador, ele vai falar do juiz, ele vai usar a figura do banquete. Então você perceba que Jesus ele faz isso para mostrar que é possível meditar acerca das coisas do céu enquanto você trabalha, enquanto você vai ao campo, enquanto você exerce sua profissão, enquanto você vive e se diverte. É possível elevar a Deus os nossos pensamentos e contemplar a sua glória. Isso é muito interessante. Então, Jesus ele fez isso utilizando essas imagens cotidianas para que, quer onde nós estejamos, a nossa mente esteja em Cristo, a nossa mente esteja ligada ao céu. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Volto a dizer, isso aqui é uma prática puritana, né? O Dr. Joe Bick, numa de suas palestras, ele falando sobre santidade, eu me lembro de que ele falou que as mulheres e os homens puritanos eram ensinados desde crianças a, quando eles estiverem fazendo seus afazeres, porque pense você, naquela época, nós estamos falando aí do século XVI, XVII, século XVII, não é século XVI não, XVII, né? Naquela época não tinha um supermercado como nós temos hoje, né? A maioria dos trabalhos eram trabalhos rurais. Então veja bem, você acha que você não tem tempo hoje? Aqueles irmãos também não tinham. Eles acordavam muito cedo para trabalhar no campo e a mulher cuidar dos afazeres da casa e assim por diante. Pense num momento da história que não existia energia elétrica, então o dia acabava mais cedo. Então olha, como que eles foram educados? Eles eram educados a refletir sobre Deus durante os afazeres domésticos, durante o exercício da sua profissão. Eu vou dar um exemplo para você. Havia uma mulher que ela estava lavando a roupa do seu marido e dos seus filhos ali durante a manhã, durante o dia. E ela elevava a Deus o seu pensamento da seguinte forma: Senhor, limpa o meu coração da mesma maneira que eu estou limpando essa roupa. Você entendeu? Senhor, lava-me, né?
quando ela estava varrendo a sua casa, tirando para fora todo o pó e a sujeira, Senhor, preserve o meu lar do pecado. Tira tudo aquilo que não agrada o Senhor. Olha só, isso sim é meditação, né? É ocasional, mas que é elevada a Deus. Isso é muito interessante. Senhor, alimenta-me com o teu espírito, com a tua palavra, da mesma forma que estou me alimentando com esse prato de comida. Não precisa falar, eleva sua mente a Deus. Entende? É você fazer de Deus parte de um relacionamento profundo e cotidiano, constante da sua vida. Estou dobrando uma roupa para guardar. Está dobrando a roupa, Senhor, endireita meus passos. Senhor, se minha vida está torta, endireita, ó Pai, em nome do teu Filho. Coisas rápidas, mas que faz uma profunda diferença, irmãos. Sabe, é uma sintonia, é viver em sintonia com Deus. É em sintonia com Deus. Finge que aí existia homens trabalhando no campo, os puritanos eram ensinados a quando ir ao campo, poxa, leve a Deus, Senhor, obrigado pelo sol que aquece meu coração também pela tua palavra. Senhor, ara a minha vida como estou arando o solo, e que eu venha ser terra fértil diante do Senhor. Olha que coisa, que diferença faz. Aí você pensa num texto bíblico, né, como nós lemos aqui: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois o Senhor de fato colocou no céu, expuseste no céu a mostra de todos o teu nome. É você fazer de Deus a sua aspiração máxima. Isso é muito interessante, né? Seja você um pedreiro. Senhor, eu estou consertando essa parede, mas eu sei que minha vida também há muitas áreas que devem ser consertadas. Olha, isso se aplica em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Seja um policial, Senhor, da mesma forma que eu consigo prender um bandido, ajude-me a prender o meu velho homem. Que ele não venha ganhar de mim nas minhas batalhas contra o pecado. E que eu venha perseguir esse pecado como eu persigo um criminoso, a fim de agarrá-lo e prendê-lo, para ele não tomar conta de mim. Isso se chama meditação breve e ocasional, tá? É durante a vida. Então, dessa maneira, a gente pode falar que ela é mais fácil. Ela é praticada em qualquer momento, a qualquer hora. O homem espiritual, com a sua mente espiritual, ele olha as coisas naturais desse mundo, e isso por si só já é um combustível inicial para louvar a Deus. Olha só, Manton vai escrever: um coração gracioso é como um alambique, consegue destilar meditações úteis a partir de todas as coisas que encontra. Assim como vê todas as coisas em Deus, da mesma maneira vê Deus em todas as coisas. Tá? É muito importante, então, você ver todas as coisas em Deus e Deus em todas as coisas. Eu não estou dizendo que nós somos panteístas, nós não divinizamos as coisas. Deus não está na árvore, não, Deus está sustentando aquela árvore, é diferente. Deus não é o sol, Deus está sustentando o sol. O sol só consegue brilhar porque Deus o sustenta. Tá? Então não é adorar a criação. Nós não estamos adorando a criação, mas adorando o Deus da criação. Porque quando nós enxergamos a manutenção, né, a providência de Deus no exercício de manter todas as coisas funcionando, nós olhamos essa beleza desse Deus e glorificamos o seu nome. Tá? É nesse sentido. Agora, existe também o outro tipo de meditação, que é a meditação diária, intencional e praticada com hora marcada. Tá? Um homem
separa algum tempo e vai para o seu aposento e ali se retira intencionalmente para meditar sobre as coisas do céu. Tá? Isso é muito importante. Você não pode ficar somente na meditação extemporânea, né? Ocasional, aquela que é breve. Não. Nós somos chamados por Deus para meditar de uma forma mais séria. É trancando a porta do nosso quarto. É de dia e de noite. Tá? Olha só. É como essa meditação intencional, ela é uma longa reflexão sobre Deus, sobre Cristo e sobre as suas verdades reveladas nas Escrituras. Usando uma figura para nós entendermos melhor, é como uma abelha em volta de uma flor. Tá? É como uma abelha em volta de uma flor que fica sugando ali a sua doçura. Você já viu uma abelha que vai e rápido? Não. Né? Para sugar a doçura, o pólen, ela fica ali um tempo. Né? Fica ali um tempo. Essa é a ideia da meditação diária intencional. É um ato de reflexão em que a alma retrocede ao passado e considera as coisas que conhece, sobre temas da Bíblia, tá? Sobre verdades já pré-conhecidas, ou seja, você já conhece alguma coisa sobre a doutrina da eleição. Você pode meditar na doutrina da eleição, mas é sempre tentando aprofundar um pouco mais. Vai relembrando aquilo que você já sabe. E isso já vai enchendo o seu coração. Lendo um texto sobre isso, aí o seu coração vai ser cheio cada vez mais. Tá? Um homem chamado Thomas White, ele afirmou que a meditação intencional, ela tem 4 combustíveis. Tá? 4 combustíveis aí de diferentes modos que nós podemos usar. Primeiro, você pode meditar de forma intencional, com hora marcada, nas Escrituras. Você pode pegar um texto bíblico, uma leitura sequencial que você está tendo. Lembra-se que eu digo sempre, não é o quanto você lê da Bíblia, mas como você ler a Bíblia. Não adianta nada você pegar a Bíblia e falar, vou ler 10 capítulos por dia, e não entender o que você está lendo, não extrair a doutrina do texto e não aplicar a doutrina no texto. Nós falamos isso na outra aula. Tá? Mas um dos combustíveis é a Escritura. Segundo, verdades práticas do cristianismo. Doutrinas, algumas verdades, algumas aplicações. Tá bom? Por exemplo, o amor de Deus. Hoje você acordou e quer meditar sobre o amor de Deus. Coloque um louvor. Medite no amor de Deus, ore, agradeça, né? E assim por diante. Ocasiões experienciais foram de fato providência de Deus ali de forma clara. Por exemplo, né? Você acabou de ter um filho. Reserve um momento para agradecer a Deus. Fala, Senhor, obrigado. Senhor, como que é ser um pai? Poxa, eu sinto um amor tão grande pelo meu filho. Imagine o seu amor por Cristo e por nós, que é infinitamente maior e melhor e sem falha. Oh Deus, obrigado pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor me adotaste na tua família. Entende? É pegar experiências que você está vivendo no cotidiano. Por exemplo, um momento difícil que você estava passando na empresa e Deus te libertou daquele momento. Ó Senhor, apesar de ser tão miserável, o Senhor se preocupa comigo. Você é tão pequeno, tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e o Senhor se preocupa com o meu sofrimento no trabalho. O Senhor me livraste dessa ocasião. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua onisciência, Senhor. Eu te adoro por isso. Entende? Então, Escritura, verdades práticas, algumas ocasiões especiais que você esteja vivendo. E por último, sermões. Tá? Sermões em particular eram o que os puritanos adoravam. Eles diziam que é muito melhor você ouvir atentamente um sermão, meditar sobre esse sermão depois, do que você ouvir 2, 3 sermões e não meditar em nenhum. Então, utilize os sermões como instrumentos para encher o seu coração, medite acerca daquelas verdades que você aprendera ou que você ouvira e
eleve a Deus o seu pensamento e adoração a Ele. Lembre-se, o Catecismo de Heidelberg vai dizer que a palavra fielmente pregada é palavra de Deus. Olha que coisa séria. A palavra fielmente pregada é palavra de Deus. Então, o sermão, ele nos ajuda nisso, a elevar a Deus os nossos pensamentos e as nossas afeições. Tá bom? Então, a meditação intencional, ela pode ser dividida em duas partes. Tá? A meditação que é direta, que eu medito no objeto, escritura, verdades práticas, ocasiões e sermões. Ela é direta. O objeto da minha meditação é X. Acabou. E tem também a meditação reflexiva. Qual que é? O que significa? É onde eu reflito acerca de mim mesmo, usando a escritura como parâmetro. Quando ela acusa-me de algum pecado, ou quando me mostra que eu sou objeto do amor e da graça de Deus, em algum momento eu tenho que meditar a respeito da minha vida, fazer uma pausa, um backup. Pensar em Deus de acordo com a sua régua, que é as Escrituras. Como está a minha vida? Como eu estou no trabalho? Como estou como marido? Como estou como esposa? Como pai? Como mãe? Como estou na igreja? Na família da fé? Isso é uma meditação reflexiva, onde eu paro e faço aquela análise da minha vida, mas tendo a Escritura como parâmetro. Entende? Como está meu testemunho diante dos ímpios? E assim por diante. Tá? Então, a meditação intencional, ela pode também ser dogmática, tá? Na qual a palavra é seu objeto, ou prática, na qual nossa vida é o objeto, tá? Então, nesse sentido, ou a palavra é o objeto, né, alguma verdade essencial, ou a nossa vida é o objeto da meditação, tá bom? Thomas Gouge, ele diz: a meditação intencional e programada é um esforço sério da mente em tratar de algum tema espiritual ou celestial, conversando consigo mesma a respeito, com o objetivo de que teu coração seja animado, tuas afeições sejam despertadas e que os teus propósitos sejam ampliados para amar a Deus e odiar mais o pecado. Então, interessante. A meditação intencional e programada é esse esforço da mente, tá? Uma coisa. Não espera ter vontade de fazer isso. A carne odeia essas coisas. Você acha que a sua carne gosta de meditar? A sua carne gosta de elevar os seus pensamentos a Deus? A sua carne gosta de ter momentos assim profundos com Deus? Não. Mas é esses momentos que vai moldar a sua vida, que vai ajudar você a vencer pecados e amar mais a Deus, tá? Então, é nessa meditação constante que você vai ampliando o seu amor a Deus e o seu ódio contra o pecado, tá? É um pouco também retomando o que nós falamos já de uma forma bem apressada na última aula, tá? De uma forma bem en passant, né? Bem introdutória, tá? Richard Baxter afirmou que a meditação programada e solene, ela difere da meditação ocasional e apressada, tanto quanto nossas orações ocasionais diferem das nossas orações espontâneas. Às vezes você está num trânsito, em lugar você ora de forma espontânea, é diferente de você falar: Senhor, todo dia antes de trabalhar, 1 hora, meia hora é do Senhor. Nossa, é diferente. As duas são válidas, mas são diferentes. Eu acredito que são as asas de um pássaro. A asa do lado direito é importante, quanto a asa do lado esquerdo. Tá bom? Então, a meditação, ela é isso. Ela envolve um elevar-se a Deus com a piedade, ou seja, com a sua devoção, com o seu coração a Deus, para despertar esse amor e o ódio contra o pecado. Se isso não acontece, meditação passa a ser estudo, não é isso.
Estudo é uma coisa, estudo é você entender algo, né? Você está entendendo o assunto. Meditação é quando aquele assunto te toca. É quando você pega esse estudo e coloca dentro do seu coração. E faz disso uma oração. Aí sim, é diferente, tá? E é isso que eu quero dizer para vocês. É isso que faz diferença. E eu termino então com uma frase muito importante de um homem chamado Thomas Watson, né? Um homem que já citado várias vezes no nosso estudo. O estudo é como um sol de inverno, que aquece e influencia pouco. A meditação, ela derrete quando ele está congelado no nosso coração, né? E o faz gotejar lágrimas de amor. Olha que coisa. Vou ler de novo para você entender. O estudo é como um sol de inverno que aquece e influencia pouco. Sol de inverno, aquele sol xoxo, sol mentiroso a gente fala, né? Então, o estudo, ele é um sol de inverno que aquece e influencia pouco. A meditação, por outro lado, ela derrete o coração quando este coração está congelado e faz gotejar lágrimas de amor. É isso. O estudo, ele vai te dar uma claridade, mas vai te aquecer pouco. Agora, com a meditação, seja ocasional ou programada, esse estudo vai ganhar uma força tão grande, porque ele vai ter o poder de descongelar esse coração de gelo. E o fruto disso vai ser essas lágrimas de amor a Deus. Então é isso, tá? Eu acredito que na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre as formas de meditação, algumas diretrizes que é necessária. Talvez eu fale um pouquinho sobre o horário, essas coisas, dando algumas dicas, tá? Como preparo também, é muito importante você saber o preparo. Como, tá, Daniel, eu quero meditar a partir de hoje, quero crescer espiritualmente. Como que eu me preparo? Quais são as diretrizes para fazer uma boa meditação? Porque quando você pega essas diretrizes, você vai poder saber se você está fazendo da forma correta ou da forma incorreta. Isso é legal. Então, na próxima aula, eu vou focar mais nisso. Como preparar o nosso coração para uma boa meditação. Tá? O que eu posso fazer, o que eu não devo fazer e como saber se eu estou indo bem. Tá bom? Então, é isso aí por hoje. Deus abençoe, um bom domingo, um bom almoço em família. Que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida. Um abraço. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu.